Fala galera, tô aqui para a semana do Retrovisor após a semana 15. Vamos lá para algumas observações da rodada. Eu quero começar falando sobre um dos índices de eficiência mais importantes que tem na NFL, que é a eficiência dentro da red zone, os ataques. E vou dar uma percorrida aqui em alguns números e algumas considerações. Para começar, eu acho que o número mais incrível para mostrar, né, o quanto que esse dado é importante, é que hoje, se você pegar os 14 melhores times, né, em aproveitamento dentro da red zone, em percentual de idas, né, de touchdowns convertidos em idas para a red zone, sem considerar field goal, considerando touchdown só. Se pegar os 14 melhores desse momento, 11 deles coincidem com times que estariam se classificando para os playoffs. Então, você consegue estar nesse grupo, né, de playoff classificado sem ter? Tem, porque a gente tem 3 times aí. O melhor deles é Buffalo. Porque se a gente pega o contrário, os 10 piores desse aproveitamento, só um que estaria indo para o playoff, que é Buffalo. E o que é estranho também, né? Porque Buffalo, com o Josh Allen, que corre com a bola e tal, eu até esperava que o número estivesse melhor. Coisas que me chamam a atenção. Fora desses 14, né? Tá também o Chiefs, que é o 17º. Né? Eu acho que é porque o Chiefs sai muito touchdown longo, né? Estando fora da red zone. Mas dentro dela, eles têm que estar com um aproveitamento, ou seja, eles têm o potencial de estar com um aproveitamento melhor. Os 4 primeiros são Green Bay, nessa ordem: Green Bay, Tennessee, Seattle e Cleveland. Esses são os 4 primeiros. O que os 4 têm em comum? Aquilo que me fez estranhar do Josh Allen do Buffalo: a capacidade de correr com a bola em espaços curtos, né? Seja com o quarterback escapulindo, caso do Russell Wilson, por exemplo, e do Tannehill também, né? Que consegue fazer isso bem, e times que conseguem ter uma entrada boa com seus running backs. Dos que estão nessa lista e não estão se classificando, Minnesota é o 5º, né? Mostrando muito bem a diferença de aproveitamento de ataque e defesa deles. E a surpresa é Detroit, que é o 11º, com um time com um recorde muito ruim. Eu saliento também o caso do Arizona, que está em 9º nesse momento, e é um time que foi muito mal nessa categoria em 2019. Talvez isso explique um pouco o salto de competitividade, porque ele está brigando aí pela vaga dos playoffs. Como jogo importante dessa rodada, eu poderia até trazer a prévia que poderia ser uma prévia do Super Bowl entre Chiefs e Saints, mas eu resolvi ficar com Bears e Vikings, porque esse para mim era um jogo de eliminação direta, né? Qual time que fica ali na espreita de uma vacilada do Cardinals para beliscar a 7ª vaga de playoffs da NFC. Os Bears então ganharam lá em Minnesota, né? Dando troco, já que os Vikings tinham ganho o primeiro encontro entre eles em Chicago. E, enfim, foi um time mais eficiente. A defesa de Chicago está empolgada, né? Conseguiu alguns bons lances em parar os Vikings em quartas descidas e tal. Ou seja, é uma defesa que está empolgada, e isso é bom, né, para os playoffs. Eles superaram um rendimento baixo do Trubisky, né, para ganhar esse jogo, mostrando mais uma vez como a defesa dos Vikings está mal, né? Os Vikings é um time que ficou numa gangorra desse campeonato. Por isso, né, por ter um ataque capaz de colocar pontos. A partida foi 33-27, o Vikings colocou pontos no placar. O problema são os que levaram. Terminou, né, com a possibilidade de virar num Hail Mary, né, do Cousins, um drive final ali, em que o Vikings poderia ter administrado um pouquinho melhor o tipo de passe e tal. Acabou com a última chance estando um pouco longe demais da end zone, e tá aí Chicago ainda vivo, né, para os playoffs. O upset da rodada, é claro, que é o Jets ter ido até Los Angeles e batido o competitivo time dos Rams, né? Acho que ninguém esperava por essa, nem eles mesmo, né? E por mais que esteja a conversa aí sobre draft, sobre o Trevor Lawrence, né, chance de pegá-lo ainda ou não, o
O fato é que você terminar a temporada com 0 vitórias é muito ruim. Então, pô, palmas para eles por terem, né, brigado nesse momento do campeonato. Tava faltando pouco, né, poucas oportunidades para conseguir essa vitória e saiu. Né? É bom ver o Darnold lá brioso, o Frank Gore e a galera toda que mereceu essa vitória. Agora, até o final ficou um certo medo, né? Que eles pudessem entregar a rapadura como fizeram naquele jogo contra os Raiders. Eles tiveram algumas oportunidades de matar a partida, indo até a red zone, não conseguindo converter, ficando em field goals, enquanto o jogo estava para eles, e depois ficou aquele sufoco, né? Mas tá aí. A vitória não muda a situação do Adam Gase, que vai ser demitido no final do campeonato, mas dá um certo alívio geral dentro da organização, né? E para os Rams a derrota foi muito ruim, porque eles perdem o primeiro posto da divisão para Seattle. E agora, para recuperar, não sei se vai ser possível, né? Eles vão para os playoffs ainda, mas vão numa condição um pouco diferente, né? Porque de moral, que eu quero dizer, porque essa é uma derrota que mexe um pouco com as pessoas lá dentro. Como time que preocupa, eu resolvi trazer os Buccaneers. Eu meio que falei sobre isso no último podcast, em que esse seria, na verdade, desde a rodada anterior contra a Minnesota, né? Pós-bye, seria o momento que eles precisariam engrenar de vez. Né? Não é um time construído para que daqui a 1, 2 anos brigar pelo time, é para ser agora. E para ser agora eles precisavam engrenar. Pode ainda, faltam 2 rodadas, né? E mais os playoffs. Pode, né? Mas cada rodada que passa, eu acho que eles ficam um pouquinho mais distantes do sonho de vencer o Super Bowl jogando em casa, jogando no estádio deles, mesmo que não vá ter torcida, enfim, é no estádio deles. Seria uma coisa inédita na NFL. Mas esse arranque precisa acontecer. E mais uma vez eles ficaram num buraco do placar. Conseguiram a virada, conseguiram ganhar o jogo. Então, mais do que vão para os playoffs. Eu acho que não há dúvida que eles vão para os playoffs. Mas, de novo, o playoff não é o objetivo do Buccaneers esse ano. O objetivo do Buccaneers esse ano, por mais que seja o primeiro ano do Tom Brady lá, é Super Bowl. E para Super Bowl, precisa um pouquinho mais. Por exemplo, a defesa deles já esteve no melhor estágio durante o campeonato do que está hoje. Isso para mim é um sinal meio esquisito, né? Esse buraco do placar, Atlanta aproveitou muito os espaços, né, que Tampa deu. E Atlanta já é um time que não tá brigando por muita coisa, estava sem o Julio Jones, enfim, não era para isso, né? Então, me preocupa um pouco pensando nesse item para frente, como seria volátil, né? O relacionamento e tudo mais lá dentro, caso as coisas não estejam indo bem durante os playoffs. Em up and down, vou lá para o jogo que seria o jogo da noite, né? Mas tomou um downgrade, que foi Dallas e São Francisco, jogo de tremenda história. Então vale a pena aqui buscar 2 jogadores para essa categoria. Por Dallas, eu acho que o Tony Pollard está numa ascendente. É um jogador de muita explosão, né? Ágil, capaz de correr com a bola e receber passes. Ele teve como números, por exemplo, ele teve 12 tentativas de corrida para 69 jardas, mas com a baita média de 5,8 jardas por tentativa e conseguindo 2 touchdowns. Além disso, pegou 6 passes de 9 targets, gerando mais 63 jardas, ou seja, é um jogador versátil. Mesmo, óbvio que nessa partida não estava lá o Ezekiel Elliott, mas mesmo voltando o Zeke, eles têm que arrumar um jeito de colocar o Pollard em campo, seja dividindo um pouco mais de snaps, ou seja, botando como um wide receiver de slot, né? Um jogador de slot, que foi onde até na época pré-draft dele, eu meio que desenhei o caminho dele ser escolhido. O Dallas acabou, né, selecionando mais como um running back mesmo, mas eu via o Pollard mais como um coringa. E acho que esse é o jeito de dar mais snaps para ele.
no down, eu tô com o... Eu não quero bater muito, né? Mas eu tô com o quarterback de São Francisco, o Nick Mullens, porque eu achava, antes até, né, do campeonato começar, eu achava que o Mullens era um desses jogadores reservas que tinha uma chance de despertar interesse para uma potencial vaga de titular em outro time na off-season seguinte. E todas as vezes que ele foi para o campo, ele foi bastante para campo esse ano, né? Era o Polo mais uma vez está envolvido com lesões, ele não tá bem, né? Não tá bem, não está conseguindo emplacar um sistema de ataque que é muito favorável aos quarterbacks. Então, eu acho que ele está perdendo esse bonde, né? E acho que depois não recupera mais. E, enfim, nessa partida ele completou 21 passes de 36 tentativas para 216 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações. Tem sido horroroso, né? Mas eu estou falando mais por uma questão mais ampla, né? De possibilidades de carreira dele. E vamos lá para os destaques da rodada. No destaque ofensivo, eu resolvi eu vou voltar ao jogo do Chicago, né? E vou pegar o running back deles, o David Montgomery. Por quê? Ele correu com a bola 32 vezes. Uma média boa, não espetacular, mas muito boa, de 4,6 jardas por tentativa, com 2 touchdowns, gerando 146 jardas nessas corridas. E a razão que eu trouxe ele pela eficiência e por ele estar se transformando num jogador que o Matt Nagy, né, confia em entregar a bola. Foi um problema do Chicago nos últimos 2 anos. No ano passado inteiro, e nesse ficou naquele negócio de vai, não vai com o jogo de corridas. E eu sempre disse que Chicago precisava muito, né, de um melhor equilíbrio entre passes e corridas para poder funcionar e ser competitivo. Talvez esse momento tenha chegado. Na defesa, eu estou indo com o linebacker dos Colts, o Darius Leonard. Mas pelo conjunto da obra, pela pessoa, né, que é um baita jogador, é um cara de muita presença dentro do campo e resolveu a parada, né? O Colts ia tomar o touchdown de empate e ele surge, né, totalmente de forma surpreendente e arranca a bola da mão do kick coach do Steckers e resolveu o jogo. Então o Darius Leonard, só por essa razão, né, foi o cara que eu escolhi para essa partida e ainda gerou 12 tackles no total, é o meu destaque defensivo. Special Teams, foi uma rodada de alguns lances de Special Teams que poderiam entrar aqui. Eu resolvi ficar com o cara do Arizona Cardinals, o Zeke Turner, porque é raro a gente ter um jogador que consegue 2 vezes numa partida brilhar em Special Teams, né? E o Turner fez isso. Ele bloqueou um punt, né, que gerou uma boa posição de campo. O Arizona não converteu nesse lance, ou converteu, sei lá, num deles converteu, no outro não, enfim, já não me lembro. Mas ele bloqueou um punt, né, que foi recuperado. Recupera não, a bola sobrou para o Arizona aí dentro já da red zone, e depois, numa situação de jogo que o Arizona tava tensa, rolou um fake punt, né? O punter, o Andy Lee, encontrou o Zeke Turner livre para ele avançar com a bola e garantir o first down. Acho que foi nessa que ele não gerou pontos, na outra sim. Mas enfim, foram 2 lances de muito brilho de um cara que tá no elenco só por causa das a sua habilidade de special teams. Ele não participa do jogo de defesa. Ele é um linebacker, mas ele não participa como linebacker. Ele participa só nas coberturas e nessas situações de special teams. O Cardinals leva 2 ou 3 jogadores como esse no elenco. Para finalizar, calouros também. A gente teve uma rodada de muitos calouros sendo decisivos, sendo importantes na vitória de seus times. E eu poderia ter ido para Indianápolis com o running back, o Taylor, poderia ter ficado com o corner de Kansas City, né, que interceptou uma bola e fez um sack também, se eu não me engano. Mas
Eu vou lá para os Jets, para a zebra, né? Para os Jets, que teve alguns calouros que se apareceram bem, como o linebacker, o Hall, interceptou uma bola, o wide receiver Mims, boa participação, mas eu vou ficar com o Becton, o tackle, o left tackle, também pelo conjunto da obra, é um dos poucos pontos de brilho que o Jets teve no campeonato inteiro, né? Ele teve um momento lá lesionado, então, mas enfim, quando ele teve bem, sempre foi um cara que bateu o olho e falou, putz, eu acho que eles acertaram na mão aí nessa escolha. É um gigante, né, de left tackle e é um jogador intrigante aí da época do pré-draft, está se mostrando uma baita adição ao time. Beleza, então, galera, estamos aí já na retinha final do campeonato, né? 2 rodadas para as definições todas e vamos nessa. Tem podcast nessa semana e na que vem e, enfim, vamos acompanhar aí o desenrolar da temporada 2020. Até mais.